Estamos em 2020, ano eleitoral em todos os municípios do país. Em Barracão, não é diferente. A PAN TV está realizando uma série de reportagens e entrevistas com os já anunciados pré-candidatos ao cargo máximo do município, o de prefeito. E hoje, a gente conversa com Marcos Prudente, empresário do ramo da comunicação no município, filiado ao PTC, Partido Trabalhista Cristão, e pré-candidato à prefeitura de Barracão. Bom, Marcos, você começou na política muito jovem e nesse ano aí já vem tentando o cargo máximo do município de Barracão, mesmo não sendo vereador ou suplente ou algo do tipo. Quero que você inicie o nosso papo falando um pouco sobre a tua história na política de Barracão. Bom, Luiz, primeiramente quero agradecer você por a sua disponibilidade de tempo aí para gravar essa entrevista e a parceria aí da VIP TV, juntamente com a PAN TV, que demonstra que dá para se trabalhar de forma unida e cada um fazer o seu e também puxar a brasa para o seu assado. E sobre a política, eu vivi a margem da sociedade até 2004, onde não tinha perspectiva nenhuma de vida. Aí quando eu resolvi mudar de vida, a única pessoa que apostou em mim foi o Jorge dos Santos, ele que é proprietário de uma rádio lá na Argentina, e aonde eu comecei então a ter uma certa visibilidade no meio social. Momento em que alguns políticos do PSC acharam que eu tinha potencial para ser candidato a vereador e me fizeram o convite para se filiar no partido. Quando cheguei em casa, minha mãe então disse que eu estava louco da cabeça e tal e coisa, que não era coisas para gente de bem e tal e coisa. Eu falei, não, mãe, eu vou então pedir para Deus. Foi quando eu falei a seguinte frase para Deus: Deus, eu estou indo, se o Senhor quiser que eu siga esse caminho, o Senhor vai abrir portas. E se o Senhor quiser que eu não siga esse caminho, o Senhor fecha portas. Aparentemente as portas foram fechadas, porque não fui candidato em 2008, fiquei com a promessa para em 2012, chegou novos figurões no partido que teoricamente tomaram a minha vaga, fui deixado de escanteio e nem para as convenções eu era convidado para ir. Porém, em 2014 para 2015, o Dirceu Garbim foi eleito presidente da ISUPAR e me convidou para ser assessor de imprensa da Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná, onde nós fazíamos cobertura para 42 municípios. Foi aonde então encontrei o coordenador regional do partido Rede Sustentabilidade, que após algumas articulações ele entendeu que nós tínhamos potencial de trazer o partido aqui para o município de Barracão e nós corremos atrás para conseguir viabilizar um espaço para fazer a reunião. Não encontramos nenhum e sabe que a nossa situação financeira não é daquelas mais da saúde possível, ou seja, da melhor saúde possível, porém sempre com vontade de fazer o certo. Momento em que conseguimos então aí com o Mauri da Churrascaria Mate Amargo, que nos cedeu o espaço e não nos cobrou, e aonde nós então conseguimos fazer a nossa reunião e lançar o Partido Rede Sustentabilidade, aonde nós conseguimos também lançar vereador e se consolidar aí na política de Barracão. Você aparece nas pesquisas com aclamação popular, né? Um pouco mais de 2%. O que te faz pensar hoje que tu é apto para ser prefeito de Barracão? Olha, Luiz, o que me faz pensar é uma pessoa que era a margem da sociedade, que concordo que muitos dos velhos políticos levam a minha atitude como chacota, mas o que me faz pensar é que esses 2,9% que eu tenho numa pesquisa a prefeito são de forma voluntária, ou seja, de forma espontânea. E 2,9% numa pesquisa de forma espontânea, com toda certeza é um bom número. E isso me fez entrar em articulação com o Partido Rede Sustentabilidade, que após saber que eu apoiei então o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno aí para a presidência, acabou não me apoiando e é onde eu acabei migrando então para o PTC, que apoiou aí a minha pré-candidatura, ou a vereador, ou a prefeito, enfim, me dando espaço para mim levar os ideais políticos que defendo. Se não for a prefeito, irá a vereador? É uma incógnita, Luiz. Nesse mundo político não é fácil. Todo mundo quer ser cabeça, se você for ver. Eu hoje estou aqui
sendo o quarto entrevistado pela nossa série de pré-candidatos a prefeito. E tem mais 3, ou seja, tem pelo mínimo 7 pré-candidatos a prefeito. Então, para um município do tamanho que nós tem, e também com essa cláusula de barreira que tem no quesito legenda partidária, tem que se analisar muito para você não queimar a sua largada. Mas, a princípio, me mantenho aí firme com os meus ideais e vamos articulando. Como você avalia, Marcos, hoje a situação do município? Não da administração que ela vem realizando, mas sim do município de Barracão de uma forma geral. Bom, não tem como avaliar o município sem dar uma avaliação à administração, afinal de contas é eles mesmos que fazem com que o município ande ou pare. Então eu não vou de axiologia, eu vou pelos números, e os números que a pesquisa realizada pela PAN TV mostra que o município está sendo administrado de forma regular. Porém, a forma regular é uma nota que, se for colocar no meio estudantil, é apenas para você passar de ano. Você ainda tem que fazer um reforço. Na época que eu estudava tinha o tal do contraturno. Outros aí, a época do fluxo, enfim. Tudo depende muito da região que você está, é o nome do reforço. Mas enfim, o regular você ainda vai precisar de um reforço. Então, se você chegar com notas regulares num vestibular, por exemplo, a tendência é que você reprove lá no vestibular. A tendência é que você não consiga avançar. Então, no mesmo quesito do município, se você pensa em atrair uma empresa, por exemplo, para o município, e se você tem uma nota regular para ele, com toda certeza essa empresa vai pensar 2 ou 3 vezes, ou até mesmo nem vir para o município, afinal de contas ela pode encontrar outro município que chega a nota boa. Ótimo é um tanto difícil, mas pelo mínimo a nota boa dá para chegar. Hoje alguns serviços de Barracão, eles estão praticamente precários. Inclusive a coleta seletiva, que se não efetuado corretamente pode até causar doença aos munícipes. O que fazer perante um problema tão simples, mas que ao mesmo tempo está sendo tão difícil de corrigir aqui pelo município? Olha, Luiz, a questão da coleta de lixo é um tanto difícil. Para o município de Barracão não é tão fácil assim. Apesar da gente ter dado voz, ter feito a matéria no quesito do lixo, mas não é tão fácil assim. Nós somos reféns aí do pessoal da Sabiá Ecológico. Reféns que eu digo, ou seja, só tem eles aqui na região. E a outra coletora de lixo encontra-se em Cascavel. Então, diante dessas duas opções que nós temos, com toda certeza vai nos restar o Sabiá Ecológico. E o Sabiá Ecológico não vem prestando um bom atendimento e uma boa coleta de lixo a tempo. Então isso não depende apenas da administração. Não estou aqui passando pano para a administração, mas o que é certo, o que é verdade e tem que ser dito e defendido. Então a questão da coleta do lixo tem que rever, se porventura conseguir chegar lá, rever contratos, ver até que prazo que tem esses contratos e após vencer novas exigências para que literalmente possa resolver esse problema da coleta de lixo. Mas eu defendo uma coleta de lixo municipal. Nós não temos o aterro adequado, mas dá sim para nós fazermos aí até mesmo um trabalho de usina de reciclagem de lixo, ou seja, através do lixo a gente fazer aí uma criação de energia custo elevado, mas junto com algumas políticas ou quem sabe com alguns investidores nós conseguimos. Na questão emprego, qual o teu ponto de vista e caso tu chegue lá, o que pode ser feito aqui em Barracão para solucionar esse problema? Problema esse que é de cidades menores, assim como Barracão. Olha, Luiz, as cidades pequenas sofrem muito com o desemprego. Afinal de contas, as empresas geralmente não gostam de se afixar em cidades pequenas porque não tem mão de obra, tem que importar as mãos de obras de cidades vizinhas ou de locais longínquos. Porém, não dá para levar como desculpa. Se nós formos ver aqui na nossa região, nós temos São José do Cedro, que é uma cidade pequena e tem aí agora está indo para o seu terceiro parque industrial. Então, dá sim para fazer uma política diferenciada nesse quesito, dá para oferecer subsídios para as empresas, dá para tentar baratear os terrenos para as empresas, dá para subsidiar também o quesito de terraplenagem e outras coisas aí para a instalação das empresas.
Mas só isso não é o suficiente. Nós precisamos de mão de obra também e principalmente qualificar a nossa mão de obra. Nós formos ver, vai se instalar aí em Barracão Os famosos free shops, né? os famosos free shops. Então o que acontece? Vai gerar em torno de 70 empregos e não sei se vão conseguir tudo aqui de Barracão e Dionísio, porque no currículo pede que seja a pessoa, o candidato àquela vaga de emprego, que seja fluente em espanhol e em inglês. Se nós formos ver, aqui nós moramos em região de fronteira, o espanhol não é fluente, muito menos o inglês. Então já vai ter que importar mão de obra de outros locais. Então eu te digo uma coisa, precisa muito de você qualificar a tua mão de obra para depois você buscar aí parceiros e chegar aí na cidade aonde possa sim empregar a maioria dos municípios barraconenses. A partir daí, mas daí precisa muito de políticas e também de um grupo que esteja empenhado em correr atrás disso. Como você avalia hoje aqui em Barracão os principais serviços, a desenvoltura deles? Saúde, educação e também assistencialismo. Quais as mudanças que você faria para melhorar caso você chegue à prefeitura e o que você manteria? Olha, a saúde, se nós formos ver, o portal da transparência mostra isso, é que o prefeito não só diz como está gastando acima do teto. Mas se ele está gastando acima do teto, nem sempre é porque a demanda está grande. Às vezes pode estar faltando um pouco de readequação, de estudos ali, enfim, de entender o mecanismo da saúde para fazer com que, com o teto, ou até mesmo acima do teto, que está sendo gasto, porém as reclamações ainda existem, fazer com que elas sejam diminuídas. Extinguir não tem como. Nós podemos ver aí, posso citar aqui Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. O hospital lá é top de primeira linha e é tudo pelo SUS. As escolas têm até piscina de hidromassagem. Então, e mesmo assim tem reclamação. Então é impossível você extinguir 100% de reclamação, mas dá para diminuir e diminuir bastante se fazer um planejamento um pouco mais adequado. Não estou aqui criticando a equipe da saúde, mas quem sabe é uma coisinha mínima que lá no final da corda pode se tornar grande. Como os agremessores aí. Se ele não der bola para 1 milímetro aqui, num raio de 10 quilômetros pode se tornar em metros. E na questão da educação, a educação, posso dizer assim, Luiz, sem medo de estar aqui elogiando a atual administração, porque o que tem que ser dito, quando está errado, quando está certo. Então, a educação hoje, as únicas críticas que recebe é no quesito da merenda, que às vezes dá uma repetida no cardápio, e também no quesito dos pimpolhos, que é lá da creche. Mas eu acredito que a creche pode ser solucionada, independente se seja inaugurada nessa administração ainda ou na próxima, que pode ser comigo ou com qualquer outro que seja eleito, vai já dar uma sanada, já vai dar uma resolvida. E a questão da alimentação é coisa básica, é só a questão de readequar um pouco ali o cardápio. Assistencialismo? O assistencialismo, eu vejo com bons olhos o assistencialismo. Eu acho que as pessoas que estão à margem da sociedade precisam e devem ser assistidas. Porém, existem pessoas que não precisam ser assistidas. Prova disso, se nós formos ver, é o Programa Nacional do Governo, que é o Bolsa Família, onde pessoas que não precisam receber, acabam recebendo. E aqui no município também não é diferente. Tem pessoas que não precisam receber as cestas básicas e recebem, às vezes tirando até mesmo daquelas que são necessitadas de receber o assistencialismo, essa cesta básica, e acabam não recebendo. Mas eu sou defensor do principal assistencialismo, que é a geração de emprego. Ou seja, buscar saber que profissão ou que essa pessoa consegue fazer, exceto os idosos e aquelas pessoas que não têm condições. Mas se é uma pessoa que nem diz no linguajar antigo, sã de lombo, buscar saber o que ela faz e abrir oportunidades de emprego, fazer um programa para que essas pessoas consigam o seu emprego, que daí sim é o verdadeiro assistencialismo e a independência até mesmo financeira dessa pessoa. Marcos, mesmo você não sendo parlamentar,
veio uma emenda para Barracão através de você, seus contatos lá com um deputado federal, se não me engano, ou estadual, você vai explicar para nós, para o município. O que era o valor, qual a finalidade? Olha, Luiz, eu aqui volto novamente a dizer, dá honra a quem tem honra, critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Hoje eu não faço mais parte desse grupo político que administra Barracão, porque é tipo um relacionamento. Acontece uma coisinha ali, uma coisinha aqui, outra coisinha colar, outra coisinha lá, e daí quando vem a gota d'água e encheu e acabou, entende? Então fui ficando triste ao decorrer do tempo com a forma de atuação desse grupo político, mas eu também não posso deixar de negar que se hoje eu tenho essa tal visibilidade, eu também tive ajuda sim do Marco Aurélio, que ajudou a articular juntamente comigo e junto ao deputado Aliel Machado em Brasília, e conseguimos via WhatsApp, via contato, via recado pelo prefeito que ia em Brasília, e fazer com que o deputado entendesse que Barracão precisava dele. Então ele veio nos fazer uma visita em 2017, já prometeu R$100 mil para a saúde, cumprida no início de 2018, prometendo mais R$100 mil para a saúde, que teve o seu cumprimento aí no início de 2019. Então tem mais uma emenda que possivelmente pode chegar, que servirá para ser investida no esporte, que o secretário de esportes na época apresentou política para o deputado Aliel, que se comprometeu a entregar também essa emenda. Então, sendo assim, provavelmente desembarque mais R$180 mil que vai ser gasto no esporte, que vai ser aí para o benefício de toda a população. Então, a minha forma de fazer política é reconhecer quando acerta, criticar quando erra. E nesse quesito, eu só cheguei aqui porque tive algum apoio, senão também não tinha chegado. E estamos em articulação sempre com o Aliel Machado, que posteriormente pode nos ajudar e muito aí se nós porventura conseguir chegar na cadeira de prefeito. Uma das maiores reclamações hoje do município de Barracão é sobre a infraestrutura, tanto no interior quanto na cidade. Mas no interior ainda as reclamações são um pouco maiores. A grande maioria dos agricultores ou residentes do interior clama por melhorias nas estradas que cortam Barracão, mas que há anos e há anos tem uma qualidade horrível, tendo em vista que os produtores rurais necessitam dessas estradas para o fluxo do seu trabalho. Qual o procedimento correto para que, pelo menos em parte, esse problema seja resolvido? Olha, Luiz, o problema das estradas é um problema crônico há tempos, por dois motivos. Primeiro, uma certa falta de planejamento na forma de trabalhar nelas. E segundo, é que o nosso chão é bastante desnivelado, o que causa erosões com as chuvas e deteriora muito rápido. Mas também não é desculpa para deixar elas estragadas, tem que estar lá consertadas e aptas para o tráfego aí dos agricultores. Então eu te digo assim, Luiz, um exemplo, não sei como é que está sendo agora executado, mas até um certo tempo o pessoal começava a fazer uma estrada aqui, dali a pouco pulava lá para outra linha, dali um pouco para outra linha, quando eu já estava lá já tinha que voltar de novo fazer, enfim. Trabalhava com uma equipe só, dá para trabalhar quem sabe com duas equipes e fazer uma espécie de arrastão. Terminou lá na ponta do município, recomeça de novo, porque é o tempo suficiente para que, média de 60 dias, 90 dias, que é o tempo que se demora para terminar a revitalização, e quando você termina lá, você já volta a revitalizando aonde já teve algumas erosões e alguns pontos críticos. Assim acredito que dá para manter, mas fora isso, esse é o meu achar, mas o principal é colocar alguém que entenda do negócio, ou seja, alguém que chega lá e resolva a mesma solução e não venha com axiologia, que chega e faça acontecer. Para isso, precisa lá um secretário do setor rodoviário que faça isso acontecer de forma em que possa solucionar esse problema. E fora as ruas, as estradas, nós precisamos de subsídios aí para os agricultores, principalmente para a agricultura familiar, que está com um êxodo rural de forma extraordinária. Ou seja, os filhos dos agricultores familiares já não querem quase viver aí no interior, porque não tem condições deles sobreviverem. Falta
Falta subsídios, falta apoio, falta políticas adequadas. Então, para resolver isso, eu sou defensor de formação de núcleos, não associações. Associações são bem-vindas, mas geralmente se tornam em panelas. Mas núcleos, ou seja, que a administração nomeie um responsável naquele local, sem remuneração, que seja de forma voluntária, que escute a demanda da população e traga pessoalmente ou até mesmo via WhatsApp aí, diretamente para o prefeito ou para quem consiga resolver o problema da comunidade e fazer com que o negócio ande. Marcos, há mais de 20 anos praticamente, ou até mais, entra prefeito, entra vereador, sai vereador, e os mesmos sempre batendo nas mesmas teclas. E uma delas seria o turismo. O turismo aqui em Barracão, que hoje praticamente foi esquecido ou excluído dos planos de governo das administrações que por aí passaram. Quais os planos turísticos que poderiam ser realizados e implantados, tendo em vista que Barracão tem inúmeros locais? Um deles, a própria Capela da linha São José, que hoje está tomada pelo matagal. Pois é, Luiz, o turismo foi uma das, diga-se de passagem, decepções que eu tive aí com a administração, que também me fomentou a sair. Apresentei para o Marco Aurélio, esse projeto era o seguinte, era transformar a história de Barracão em um documentário oficial, apresentar para ser usado nas escolas e também para ser usado aí na internet, no público, para quê? Para atrair os turistas. Só a história de Barracão é capaz de atrair turistas, sabia disso, Luiz? Porque Barracão já diz tudo, Barracão. Por que Barracão? Que na época tinha inúmeros barracos que eram feitos por tropeiros que vinham aí na região da Argentina, uns para compras, outros para outros afazeres, enfim, e acampavam nessa região aqui em que estamos, que depois tornou-se Barracão. Então, imagina você explorar essa história, imagina você colocar essa história em um documentário, trazer essas pessoas aqui para o município, conhecer aonde era Barracão e o que está sendo Barracão. Não seria uma forma fantástica já de fomentar o turismo? Com certeza. E a capela citada por você, nem se fala, aquela capela é histórica, ela representa a parte da história do município e com certeza estaria nesse documentário de Barracão. E sem contar também que nós temos o distrito de Siqueira Belo com o turismo religioso da Santa Emília, que pode ser bem mais explorado, que às vezes é deixado um pouco de lado. Outra questão que os munícipes se perguntam bastante é sobre o CIF, o Consórcio Intermunicipal de Fronteira, que ao ponto de vista de vários barraconenses se tornou um elefante branco em Barracão. No início com muitas ideias, projetos, Largo Intermunicipal, INSS, Instituto Federal, hospital, todos em Dionísio, a maioria deles. A aduana, que vem sendo problemática ao decorrer dos anos, mas que pararam por aí. Seria somente essas ações próprias? Ou Barracão teria espaços para implantar mais ações pelo CIF? Olha, o CIF teria que ser o nosso carro-chefe para fomentar o turismo. Aquela questão anterior que você falou. Claro, para trazer as ações que foram aterrissadas no município de Dionísio Cerqueira, se um pouco bem mais articulado, dava para ter repartido, afinal de contas, Bom Jesus, Barracão e Dionísio e Irigode fazem parte desse local, mas como as obras são brasileiras, dava para ter repartido, quem sabe um pouco em Barracão, um pouco em Bom Jesus. Mas acabou todos aterrissando em Dionísio Cerqueira. Pode ter faltado articulação política, pode ter faltado local para Barracão ou para Bom Jesus. A gente não se sabe exatamente o que aconteceu, que tudo foi parar em Dionísio. Mas o certo é que o CIF tem que ser fomentado. Se está se tornando um elefante branco, tem que ressuscitar esse elefante e fazer ele andar, fazer ele acontecer. Dá para fomentar o turismo e também, por que não fazer um parque industrial em conjunto entre Dionísio Cerqueira, Barracão e Bom Jesus, que juntos somam aí quase 30 mil habitantes, já dá uma cidade de médio porte. Então dá sim para quem sabe fomentar e através aí do CIF trazer
um parque industrial em conjunto. Mas aí tem que convencer e tirar vaidades dos prefeitos, tanto de Barracão, quanto de Dionísio, quanto de Bom Jesus do Sul, porque enquanto tiver vaidades, nada acontece. Mas o principal papel do CIF, no meu ponto de vista, é fomentar o turismo, o que lamentavelmente não está fazendo. O Lago Internacional, ou seja, o Lago Intermunicipal de Fronteira, que era para estar fazendo esse papel, mesmo com os pedalinhos instalados, o fluxo de pessoas não aumentou. Aparentemente tem mantido-se ou até mesmo diminuído, justamente por causa de falta de políticas de incentivo ao turismo, que eu digo que não vai só em implantar lá, mas em fazer divulgação. Não adianta você fazer um negócio bonito, é tipo a galinha pôr o ovo, se ela não cantar, ninguém vai lá catar e vai apodrecer no mato. Câmara de Vereadores, como seria, se caso você for eleito, a tua relação com o plenário, parlamento municipal, tendo em vista que hoje, mesmo com algumas tentativas, não se governa sozinho, né? Olha, Luiz, com toda certeza, se existe o parlamento, tem que ser respeitado. E a Câmara de Vereadores é o parlamento municipal. E ela tem que ser respeitada. Afinal de contas, cada vereador é defensor de uma ideia, de uma teoria, e eles foram votados para defender essas ideias e essas teorias. Então, eu acredito que dentro de uma articulação política, e não falo toma lá da cá, falo articulação política, ou seja, que seja bom para a população, todos vão trabalhar em prol da população. Ou seja, se você começar a boicotar vereador de oposição que oferece um requerimento, quando você precisar mandar um projeto lá para ele votar, ele vai querer te boicotar também. Então, trabalhar em campo harmônico. Se o vereador de oposição achou lá um defeito, é sinal, ele não ia ali à toa falar que existia aquele defeito. Ele apresentou o defeito porque existia. Se eu for lá e resolver aquele problema, teoricamente ele vai ser meu aliado não político, ele vai continuar defendendo o ideal dele, mas quando eu mandar um projeto que for de interesse popular, com toda certeza ele não vai fazer picuinha nem tanto tentar boicotar a administração. Então, eu acredito que se trabalhar dentro dessa forma de fazer política, dá sim para se administrar sem o toma lá da cá. Qual a tua avaliação desses 8 anos de administração municipal, num contexto geral? Olha, é a mesma que eu falei anteriormente, é os números. E os números dizem que é regular. Confesso que tem mais ruim do que bom. Então, se for colocar no contexto ruim e péssimo, aí bom e ótimo, descia do regular. Mas vamos ficar dentro da margem de erro. Então, vamos ficar no regular mesmo. Então, é uma administração de forma regular que vem fazendo o básico para passar adiante. Existe a possibilidade, Marcos, de uma aliança com algum desses pré-candidatos que estão na praça hoje? Ou até mesmo com esse grupo que administra o Barracão hoje? Olha, Luiz, eu te digo uma coisa. Se eu já não te disse, te digo. E se eu já te disse, repito. As pessoas que me gostam é pela minha sinceridade. As que me odeiam também. Então, eu carrego comigo o sim, sim e o não, não. Se é, se não é, não é e ponto final. Então hoje, na atualidade, sim, tenho articulação política. Hoje estou mais inclinado a Wanderlei Centenário. Temos já um pré-acordo, onde os números vão dizer quem é quem. Então dentro desse pré-acordo nós temos diretrizes, que daí essa não vou te revelar, que vai ficar nos bastidores, mas te digo que hoje eu posso dizer que estou somando do lado do Wanderlei Centenário. E, claro, estou aberto aí para diálogo com todos os grupos, porque, afinal de contas, não somos inimigos. Porém, como eu já disse, eu saí com um relacionamento frustrado com essa tal administração que está agora, com a atual administração que está agora, e aquela história. A maioria dos ex é você tomar banho e vestir a mesma roupa suja de novo. Então, com alguns nomes não dá para articular desse grupo que está aí. Mas tem alguns nomes, sim, que são pessoas boas, que inclusive são pessoas que me defendem, são pessoas que a gente articula politicamente também aí em várias circunstâncias. Então há sim possibilidade, mas alguns nomes não têm condições. Caso você vença o pleito eleitoral de outubro desse ano, qual seria a tua primeira ação, as tuas 3 primeiras ações a partir de 1º de janeiro? Olha, Luiz,
primeiramente a gente tem que conseguir viabilizar a candidatura. E óbvio, se viabilizar a gente vencer o pleito, é de praxe, é pegar e arrumar uma equipe que seja qualificada. Alguém que entenda de esporte, não teoricamente um professor de educação física, nada contra quem é formado, mas aquele cara que é povão, aquele cara que chega lá, entende dos problemas, dificuldades do boleiro, que entenda do problema, dificuldade de montar uma equipe. Então esse vai ser um ótimo secretário. E isso é um exemplo, né, que eu estou dizendo. Daí, fora isso, segue aí para todos os outros setores. O segundo passo que eu faria era chegar, reunir o funcionalismo público e explicar a nova forma que nós iríamos trabalhar. Ou seja, atender a população de forma cordial, de forma coerente, não deixar esperando, o que puder resolver hoje, não deixar para resolver amanhã. E a terceira coisa que o município precisa é um planejamento. E se nós formos ver hoje, tem pessoas lá dentro do planejamento que não merecem essa crítica, porém lá dentro do planejamento existe um déficit. Nós temos prova disso é que várias emendas parlamentares deixaram de aterrissar aqui no município porque não tinha o projeto elaborado. Eu, principalmente, precisava de um projeto para uma rua que nós estávamos pleiteando para que fosse feito o calçamento. E resumo da história, a emenda parlamentar do deputado acabou chegando, tivemos que redirecionar para a saúde porque justamente não tínhamos o projeto em mão para apresentar para o deputado. Então é aquela história, um planejamento, não estou crucificando todos os funcionários, mas primeiramente você tem que chamar o funcionário e mostrar, não mandar, mostrar em atitudes que você é capaz de fazer o hoje e não deixar para fazer amanhã.